Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, você tá bom, cara? Eu tô bem, cara. Tô feliz acima da média porque o Inominável está inelegível até o quê? 2030? Inominável, inelegível, imbrochável, imorrível. Vá pra puta que... Não pode. Mas você acertou o tema do programa, né? Pois é, olha só. A gente vai falar aqui hoje com Luiz Felipe Osório, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele, Geraldo, junto com a Juliana Paula Magalhães, organizaram um livro lá na Boitempo chamado Brasil sob Escombros, Desafios do Governo Lula para Reconstruir o País. É um livro que eu indico, a gente, enfim, comenta bastante sobre o livro aí durante o episódio, mas é mais um livro importante aí que a Boitempo coloca na praça. Eu recomendo que você aí, ouvinte, compre, o link está na descrição do episódio, faz parte de um selo chamado Tinta Vermelha. Foi uma discussão muito interessante, o Luiz Felipe é um dos organizadores, né? Tem ali também algumas reflexões, mas ele contou um pouco pra gente do processo de produção desse livro, que remonta ainda a 2022, num momento ali meio incerto da eleição, entre o primeiro e o segundo turno, e como foi essa confecção do livro, na produção do livro, mais ou menos simultâneo a própria transição, né? Uhum. E a esse grande acordo, enfim, esse governo de coalizão que vem sendo, né? Esse terceiro governo Lula. Então tem reflexões muito importantes ali sobre as possibilidades, né? Acho que a janela de possibilidade desse modelo que a gente está vivenciando agora. É isso aí. O livro então faz esse balanço dos anos do governo do Inominável, fala do processo eleitoral e também traz perspectivas aí sobre o terceiro governo do presidente Lula. E o Luiz Felipe Osório, ele também é autor de um outro livro chamado Imperialismo, Estado e Relações Internacionais, faz parte aí de um trabalho dele, né, da tese, um subproduto da tese. Então a gente chamou o Luiz aqui para falar de um livro, acabou falando sobre dois e quem ganha é o ouvinte, então fique até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso aí. E se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoaescada.com.br/apoio, dar uma olhada numa das nossas 3 campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Você estará ajudando esse projeto, estará entrando em contato aí com o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, que só tem gente boa, e a gente agradece de montão. E se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar, sabe como? Mandando o link desse episódio naquele grupo maneiro que tem aquele primo, sabe, que é do Partido Novo, e que votou no Bolsonaro e agora tá meio que arrependido, sabe, o grupo da família, Gera? Todo mundo tem um grupo assim, né? Manda lá, vai lá. Aí você ajuda a gente também divulgando esse episódio. E claro, semeando a treta. Não sei exatamente como isso ajuda a gente, mas certamente vai ser divertido. Com cliques! E semeando a treta, que também a gente gosta, ajuda também. Geraldo, então, sem mais delongas, eu sei que você tá de férias, tá trilouco numa praia aí no litoral brasileiro, não sei aonde, mas vamos lá, vamos pro papo? Vamos lá, vamos falar com o Luiz Felipe Osório. Bora lá. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Geraldo Zaran, como que tá a reforma aí na tua casa? Já terminou? Não, rapaz. Ainda reforma, tá na praia? 2 meses, forte. A Carol que diz assim, como é que é o jeito melhor de fazer a reforma? Ela diz, o melhor jeito de fazer a reforma é tirar um sabático em Paris, ficar 6 meses, né? Aí quando você volta tá tudo pronto, resolvido, geladeira cheia. Só tem um problema um probleminha de renda, né? O problema é que a gente é proletário, né? Se tivesse nascido herdeiro, tava tudo resolvido. Professor tirando sabático em Paris, aí fica difícil. Geraldo, olha só, você aí na praia, curtindo as suas férias, a gente tem aqui gente muito interessante aqui no episódio de hoje, e aqui eu me refiro, obviamente, ao meu quase xará,
o Luiz Felipe Osório. Grande Luiz, como que você tá? Tudo bem? Obrigado por topar falar com a gente. Olá, Felipe. Olá, Geraldo. Satisfação estar aqui e mando um abraço aí a todo o público do Chutando a Escada. Muito bom. O Luiz, ele é professor de Relações Internacionais, tem um vasto currículo aí, mas atualmente ele está no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, como que eu sempre erro o nome lá, né? Mas é o Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, PEP, né, da UFRJ, e é professor também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde a gente tem grandes amigos e amigas, alguns deles inclusive já passaram por aqui, né? É uma alegria, Luiz, falar com você. E tem alguma coisa que eu deveria ter falado aí na tua apresentação e não falei? Não, é isso mesmo. Eu faço parte de 2 programas de pós, né? Um deles, eu sou membro permanente. Esse programa de Ciências Sociais que tem uma ênfase em desenvolvimento, agricultura e sociedade. É um programa muito especial, muito particular. E trabalho também como colaborador nesse da UFRJ em Economia Política Internacional. Excelente. O que você não explicou, Felipe, é o mote da vinda do Luiz aqui. Por que você está aqui, Luiz? Bom, estou aqui, dentre outras coisas, em função da organização desse livro, que eu tive o prazer aí de articular junto com a Juliana Paula Magalhães e com os outros colegas do Conselho Editorial da Boitempo, chamado Brasil sob Escombros. É um livro bem, vamos dizer assim, candente, né, para o momento atual. Essa é uma contribuição bem interessante da Boitempo, né? São vários autores, uma coletânea que reúne gente do tipo Carlos Eduardo Martins, você tem ali o Walter Pomar, o Alisson Mascaro, o Armando Boito, o Beluso, enfim, para citar só alguns, né? E o Luiz Felipe Osório, junto com a Juliana Paula Magalhães, Geraldo, eles organizaram então essa contribuição lá na Boitempo. Boitempo é uma editora que a gente gosta muito, também apoia bastante aqui o Chutando a Escada. Eu estava falando aqui em off para o Luiz Felipe do carinho que a gente tem pela Boitempo e pela maneira como que a Boitempo entende, né, as mídias alternativas aí Brasil afora. E esse livro faz parte de uma coleção, não é, o Luiz Felipe? É o Linhas Vermelhas, não é isso? Ou Tinta Vermelha, né? Se você pudesse falar um pouco mais de qual é a intenção desse tipo de coleção, desse tipo de intervenção. O Tinta Vermelha vem da onde? Vem lá do discurso do Zizek, é isso? Pois é, essa Tinta Vermelha, essa coleção, né, ela tem dentro da sua linha editorial a publicação de livros que debatem os temas do calor do momento. São aqueles temas que nós, enquanto testemunhas oculares da história, né, muitas vezes não percebemos que estão passando aí diante dos nossos olhos. E, ou seja, para intervenções a quente, né, para temas que estão aí pegando fogo, né, aqueles acontecimentos que estão nos colocando para um lado e para o outro, nos balançando aí, colocando o nosso juízo, a nossa razão em questão. É para esses temas que a Tinta Vermelha serve, tanto que ela já debateu, né, vários acontecimentos importantes aí, como, por exemplo, as jornadas de junho, né, que agora completam os seus 10 anos, mas debateu lá em 2013. Ela já debateu todas as manifestações ocorridas ao longo da Copa do Mundo, né, e todo o seu entorno, já debateu a violência policial, quando estava em voga. E agora ela se propõe a debater o que aconteceu, o porquê, né, tantas mudanças aconteceram em tão pouco tempo aqui no Brasil. Nós estamos aí em meio a essa espiral de acontecimentos e a gente sabe que pelo menos de 2016 para cá, tudo mudou muito rápido no Brasil e muitas vezes para pior. Então é interessante que a gente tenha aí alguma reflexão no calor dos acontecimentos para que possa pensar, né, as direções, o que aconteceu e o que pode vir a acontecer para o futuro, né? Análises e prognósticos. Luiz Felipe, já entrando então, aproveitando esse gancho aí dessa coleção, termo que você usou, um termo jornalístico que a gente usa às vezes, né, no quente, a quente, conta um pouquinho da gênese desse livro. Vocês começaram a trabalhar já no fim do governo Bolsonaro ou depois do resultado da eleição? Conta um pouquinho como é que foi a gênese do projeto. Legal, Geraldo. Onde eu vou para debater o livro, né, faço questão de trazer esse contexto
à tona, porque ele realmente é muito curioso. Nós estávamos na reunião do Conselho Editorial de uma publicação que a Boitempo tem como revista, que sai a cada 6 meses, chamada Margem Esquerda. E toda Margem Esquerda tem um tema, né, que encabeça o seu dossiê central. E aí a reunião foi feita, né, em outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno. Então eu imagino que, né, tanto o Felipe quanto você, Geraldo, e os nossos ouvintes aqui, se forem puxar da memória onde estavam, né, entre o primeiro e o segundo turno, tenho certeza que muita gente estava, né, envolvida numa alguma ressaca pós-euforia que muitos tiveram, de que haveria uma vitória do governo do Partido dos Trabalhadores no primeiro turno, e essa vitória não veio. Muito pelo contrário, né? O que se seguiu ao resultado do primeiro turno foi uma grande apreensão e alguma expectativa de que aquele resultado inicial seria revertido, ou seja, o Bolsonaro venceria no segundo turno. Então havia uma apreensão geral e muita incerteza no ar, né? Em meio a essa reunião, nós não estávamos imunes a isso. Claro que cada qual ali do Conselho tinha sua posição, seu posicionamento, mas por mais que a gente mantenha aí a frieza da análise, né, é difícil não se contaminar com todo esse momento. Afinal de contas, as eleições de 2022 foram muito paradigmáticas. Então nós chegamos à conclusão de que os intelectuais, eles também, os pensadores, né, os professores, eles também têm um papel importante na sociedade de intervenção política. E era necessário constituir um documento que ficasse para a história e que trouxesse as contribuições mais variadas possíveis aí de um momento tão ímpar, né? Com o passar dos anos, a gente vai olhar para trás e vai perceber como que esse resultado foi decisivo, né? Ou seja, em meio a essas brumas das incertezas, nós tentamos aí, tentando tirar uma única certeza que tínhamos, né? Que esse resultado seria decisivo, ou para se tentar em alguma medida uma reconstrução permeada por contradições, ou para se acentuar ainda mais o neoliberalismo pela via da extrema-direita. Então, dentro dessas hipóteses, das possibilidades que eram colocadas, nós tentamos aí, entendemos que o tema ele era muito maior do que pediria um dossiê, e caberia, sim, um livro. E aí, dado que a Boitempo já tem essa tradição de discutir temas candentes, né, temas do momento, na hora dos seus acontecimentos, a ideia que veio à tona foi de se fazer um livro um volume dentro dessa coleção Tinta Vermelha, para que se pudesse compreender o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos e projetar o que pode vir aí para os próximos, né? Tenho certeza que essa linha da esperança e desesperança, do pessimismo e otimismo, ela em alguma medida permeia todos e todas aí que estão nos ouvindo e que em alguma medida se envolveram com esse processo eleitoral, né? Ou seja, a ideia, né, veio nesse bojo, e aí para isso, claro, nós contamos aí com as sugestões, com as colaborações de todos os membros desse conselho, e eu e Juliana fomos fazendo os convites e fomos contando, para nossa satisfação, com a resposta favorável da esmagadora maioria dos autores e autoras que estão aqui presentes, né? E na tentativa de discutir a política sobre os mais diversos ângulos, né? Sobre os seus mais diversos prismas. Por isso que esse livro, em alguma medida, ele é composto por artigos curtos, diretos, né, muito mais, que mesclam, em alguma medida, a intervenção política com o saber científico e com temas dos mais variados, né, que atravessam aí as questões mais fundamentais para o debate político nacional e internacional. Não, realmente o livro faz isso com maestria, né? São artigos curtos, é muito fácil de ler o livro. O livro tem, então, 3 partes aqui, só para rapidinho contextualizar o leitor. A primeira parte tá aqui, né? Balanços do governo Bolsonaro, e aí tem toda uma discussão de diversos autores sobre o que significou esse governo. A segunda parte, balanço das eleições, e a terceira parte, a nova era Lula e os rumos do Brasil. E lendo o livro, Luiz, eu fiquei com essa sensação, né? Tem sempre a contradição quase como uma regra, né? Tem sempre essa tensão entre otimismo e pessimismo, mas além disso, né, e acho que mais importante que isso, é essa tensão entre conjuntura e estrutura, né?
Então, do ponto de vista conjuntural, é inegável que a vitória do Lula foi um triunfo importante, né, e que freia a continuidade de um processo de alinhamento automático com os Estados Unidos, né, de reformas ultraliberais, né, de precarização do trabalho, do fundamentalismo religioso, do negacionismo científico, da degradação do meio ambiente. Isso a gente já percebe, inclusive, no governo Lula. Mas, por outro lado, o livro também aponta vários textos, né, eu posso citar aqui, por exemplo, o do próprio Walter Pomar, que foi um que me chamou muita atenção, mostra que há limitações estruturais, né, inclusive no próprio governo Lula III, assim como também a gente identifica no 1 e no 2, que impedem transformações mais profundas, né? Então se resolve um problema conjuntural, porém não se resolve, ou ainda não há nada que vislumbre, né, uma alteração estrutural que eliminaria as causas que possibilitou a chegada do bolsonarismo ao poder no Brasil. Então, se as causas permanecem, uma conclusão que a gente pode tirar a partir da leitura do livro é que a extrema-direita pode voltar, né? Então, essa compreensão é correta? Como que você lida, então, com essa discussão? Porque o Tinta Vermelha vem disso, né? A discussão conjuntural, mas todo o arcabouço conceitual aponta nessa direção das limitações estruturais, né? É por aí mesmo? Como que você enxerga isso? Legal, excelente, Felipe, sua reflexão aí, e ela dá a possibilidade da gente, em alguma medida, traçar aqui um marco para todas essas mudanças que aqui estão presentes no livro, né? E aí eu diria que esse marco ele vem do golpe de 2016. A gente percebe que em 2016 a troca, né, da Dilma pelo Temer, né, a destituição da Dilma e a ascensão do Temer ao poder, ela trouxe muitos significados, né? Dentre eles, uma certa unificação entre os variados setores ou frações da burguesia brasileira, né, da direita brasileira. As pessoas normalmente acham que esquerda e direita são dois blocos monolíticos, né? E muitas vezes não entendem as distinções, as diferenças que existem dentro de cada bloco desses. Dentro da direita, por exemplo, há variadas frações, né, e essas as quais estão expressas, muitas das quais estão expressas no parlamento brasileiro, na política nacional como um todo, né, por meio dos seus partidos, por meio de determinados movimentos. E em 2016 há uma unificação dessa direita e de alguns setores da esquerda, mas muito mais da direita, de maneira mais clara, e acontece a derrubada da Dilma e a ascensão do Temer. Isso significa o quê? Isso significa a destituição de um projeto que tinha um cunho muito mais voltado para o desenvolvimento interno, do mercado interno, para algum grau de desenvolvimento, ainda que muito limitado também, mas algum grau, para uma proposta muito bem ilustrada, né, naquele documento que o Temer divulgou de ponte para o futuro, né? Ou seja, em alguma medida era uma ideia de tentar mudar o eixo do desenvolvimento nacional, tirando ele do mercado interno e colocando ele para o investimento, para a atração de investimentos internacionais. E isso significou uma série de mudanças importantes que ainda não foram desfeitas, né, mesmo com o resultado eleitoral favorável ao Partido dos Trabalhadores, outrora destituído do poder. Então, que modificações foram essas? A gente percebe que, ao chegar ao poder, imediatamente o governo Temer, né, ele vai fazendo determinadas transformações que impactam, por exemplo, na forma de redistribuição dos lucros do pré-sal, né, que mudou imediatamente após a chegada dele ao poder, né, se retorna um processo de privatizações no Brasil, né, privatizações essas que vão culminar depois no governo Bolsonaro com a BR Distribuidora e com a própria Eletrobras, que são monumentos importantes da economia nacional. A gente vai perceber que começa no governo Temer reformas importantes como a reforma trabalhista, né, reformas essas sob o argumento de reduzir o custo Brasil, que fazem, em verdade, né, o salário dos trabalhadores diminuir, né? O poder de barganha deles diminuir, em verdade, e abre espaços imateriais, espaços legislativos para essa valorização do valor, né? Espaços institucionais para isso. Para além dessa reforma, né, a gente vai percebendo que a própria política externa, né, tem uma ruptura, ainda que não de maneira tão brusca quanto veio a se mostrar depois no governo Bolsonaro, mas no início vem uma ruptura
ruptura, primeiro com o Serra, depois com Aloysio Nunes, uma tentativa inicialmente muito tímida de retomada daquele alinhamento automático que muitos chamavam de realismo periférico, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, e a gente percebe que a própria reforma do ensino médio, né, que está sendo debatida aí também, é um movimento importante, o teto de gastos, lembremos nós aqui, essa ideia de teto de gastos, que agora ganhou um eufemismo, e arcabouço fiscal, ela vem do governo Temer, é importante lembrar isso. Então, ou seja, as estatais vão perdendo força, os bancos públicos, que funcionavam como impulsionadores de crédito dentro do mercado interno e internacional, eles também perdem essa função para virar bancos meramente comerciais. E a gente percebe que essa burguesia que se unificou para tirar o Partido dos Trabalhadores, ela se fragmenta novamente nas eleições de 2018. E essa fragmentação permite que ascenda ao poder aquele que inicialmente não era um candidato tão cotado assim, mas abre espaço para que a extrema-direita ascenda ao poder. Né? E essa ascensão da extrema-direita no Brasil, naquele momento, significou, do ponto de vista político-econômico, a manutenção da política econômica neoliberal do governo Temer. Né? Ou seja, todas essas reformas empreendidas pelo Temer ou foram continuadas ou, em determinados pontos, aprofundados. Nem em todos os pontos elas foram aprofundadas assim. É por isso também que boa parte da burguesia, ou alguns setores da burguesia, se colocaram contrários ao Bolsonaro em 2022. O Bolsonaro não conseguiu aprofundar tudo que seria necessário. Porém, ele empreende outras continuidades, como, por exemplo, a própria reforma da Previdência, né, que se segue a reforma trabalhista, essa privatização da Eletrobras, né, da BR Distribuidora, a desarticulação, né, do que restou ainda de algum grau de industrialização e desenvolvimentismo nacional. E perceba bem, Felipe, a despeito de todas as críticas que o próprio Bolsonaro sofreu, a política econômica dele ficou praticamente blindada e houve meio que uma exigência para que o ministro da Fazenda dele fosse determinada pessoa, esse Paulo Guedes, que contou aí com a conivência, né, de grande parte aí da mídia nacional e praticamente não sofreu críticas, saiu como se a economia brasileira tivesse as mil maravilhas, né? Ainda que a própria economia vulgar, ou seja, os índices econômicos, né, desmentissem isso. Mas, de qualquer maneira, a gente vai percebendo que há esse aprofundamento da economia política neoliberal, mesmo num contexto desfavorável, né? Nunca é demais lembrar. Nós estamos ainda no rescaldo da crise de 2008, que é a crise do neoliberalismo. E nós estamos tomando soluções fracassadas, né? Soluções do neoliberalismo para combater a crise do neoliberalismo, o que só acentua ainda mais as contradições e as crises internas. Ou seja, desse período para cá, a gente foi percebendo que várias amarras foram sendo colocadas, inclusive, né, outra amarra importante, mas essa mais de cunho político, que é esse poder que o parlamento passou a ter, principalmente do que depois ficou conhecido como orçamento secreto, que é essa possibilidade de liberação de uma verba absurda assim, de grande monta, né, de uma verba de grande monta de emendas para parlamentares, o que aumenta o poder de barganha deles perante sua própria base, né? E aumenta seu alcance também regional e nacional. Então, ou seja, a gente vai percebendo que várias mudanças importantes foram acontecendo de 2016, passando pelo governo Bolsonaro, né? E elas chegam a 2002 sendo colocadas à prova no processo eleitoral. Porém, a gente sabe que, né, o processo eleitoral, por mais importante que seja, ele não tem o condão de reverter o golpe de Estado de 2016. Tanto que o governo que ascende ao poder é um governo de composição, governo social-democrata de composição, que tenta trabalhar dentro das brechas que lhe são dadas. Daí as contradições, né? Daí o governo Lula 3, é um governo de esperanças e de muitas contradições. A gente vai percebendo como que qualquer passo mais ousado é altamente criticado, ou qualquer medida que tente, em alguma medida, estimular a economia nacional, ela é altamente boicotada, né? Não preciso nem dizer dessa falaciosa autonomia ou independência do Banco Central, né, que fica, em alguma medida, capturando o preço dos juros e atravancando qualquer possibilidade de desenvolvimento. Então, ou seja, é importante lembrar que todas essas mudanças, elas não foram revertidas, elas estão colocadas aí, são grandes desafios e
colocam lá um governo social-democrata que ascende, né, para tentar, em alguma medida, reconstruir o que está aí, né, até porque a palavra reconstrução aparece na própria campanha do Lula, coloca muitas dificuldades e muitas contradições. Não, é excelente. De fato, o livro mostra essas contradições de diversas formas, né, Luiz? Enfim, a gente pode pensar, por exemplo, no que um dos capítulos escritos lá pelo Anderson Alves Esteves e pelo Ricardo Mussi chama isso de uma frente amplíssima, né, para poder superar, enfim, essa extrema-direita fascista, e com isso problematiza, por exemplo, a aliança que se formou no segundo turno, principalmente, e que agora dá sinais, né, já deixa claro as limitações, né, que isso tende a criar para o governo Lula. Mas o ponto aqui que eu acho interessante a gente aprofundar é justamente como fazer para, enfim, dar esse passo adicional em direção a um projeto verdadeiramente transformador, né? A própria Juliana Magalhães escreve no prefácio um pouco isso, né? Que falta ao terceiro governo Lula, não obstante suas inegáveis virtudes, uma forma, né, uma plataforma verdadeiramente, ou nas palavras dela, estruturalmente crítica e transformadora. E, obviamente, que a própria Juliana coloca que isso gera, óbvios problemas de governabilidade, considerando o sistema político brasileiro tal como ele foi pensado, né? E a gente começa a perceber, entre outras coisas, que esse domínio conservador do legislativo é uma forma também de permanecer, deixar o Brasil, né, permanentemente nessa condição de um país periférico a serviço do capital financeiro internacional, enfim, e tudo isso. Para além disso, tem uma crise mundial em curso, você colocou isso em termos de rescaldo, né, da crise de 2008, que coloca o que a própria Juliana mesmo diz aqui no livro, uma crise econômica mundial do pós-fordismo, né? Ou seja, fazer a crítica estrutural ela é importante, por outro lado, há limitações muito grandes no terceiro governo Lula para fazer, enfim, um projeto verdadeiramente transformador. Eu sei que o livro não se propõe a colocar uma solução para esse que me parece ser o grande nó, né, da conjuntura política brasileira, mas eu não queria perder a oportunidade de te ouvir aí como organizador do livro, as suas impressões de como desfazer esse nó, porque nós entendemos que o nó existe e que ele é complexo, né? Agora, como dar o passo, né? Como dar o passo? Veja, o livro flerta com algumas ideias, né? A própria mobilização das esquerdas, você tem que ocupar as ruas, ocupar os espaços, pressionar o governo, esticar a corda para dar margem ali para o governo adotar as políticas mais à esquerda. Entretanto, o livro também mostra que há limitações muito grandes, né? E os dados, agora, desde que o livro foi publicado para cá, basta você ler os jornais, todo dia você tem alguma coisa sendo dita, alguma movimentação no Congresso Nacional ou em outro lugar tentando enquadrar o governo Lula de alguma forma. Então ele envia um projeto de lei, o projeto de lei volta, ele faz uma discussão, cria, por exemplo, um desenho de ministérios, teve que repensar, enfraquecer a pasta do meio ambiente, ele faz um discurso internacional, recebe um líder, recebe, sei lá, um Maduro, e aí vai a imprensa e junto com inúmeros formadores de opinião vão limitando para poder, por exemplo, passar esse arcabouço fiscal, que já é muito restritivo, que já é um problema, é um arcabouço que já atende aos interesses disso que a gente está chamando de neoliberalismo, ainda assim, né, teve que fazer uso de verbas, teve que liberar recursos para os congressistas para poder fazer a base necessária no Congresso Nacional.
Bom, eu tô falando aqui várias coisas, mas a pergunta é essa, assim, a partir do livro, do debate que vocês fizeram nesse grupo, como desatar esse nó, Luiz? Legal, Felipe. Olha, o governo, ou pelo menos o Partido dos Trabalhadores como um todo, né, e os dois governos Lula, né, anteriores, também passando pelos governos Dilma e o Lula atual, eles são governos que apostam na institucionalidade, né, eles apostam que é possível ter progresso, né, dentro da dinâmica institucional ou mesmo dentro das brechas, né, que essa dinâmica política permite. Em alguma medida, né, isso também é inegável, né, eles galgaram avanços importantes ao longo do tempo por uma série de razões, né. Eu acho que nunca é demais citar aqui o fato memorável, né, do Brasil ter saído do mapa da fome durante os 2 primeiros governos Lula, né, do Brasil ter crescido, do Brasil ter galgado alguma possibilidade de se tornar mais soberano, mais independente, mais autônomo e de poder traçar estratégias próprias, né. Quem aposta na institucionalidade tem um teto muito baixo, né? Porque esse teto, ou melhor, tanto o teto quanto o piso, né, a depender da correlação de força, eles podem te espremer, né? E você só consegue, em alguma medida, oxigênio, só consegue, em alguma medida, respirar e aumentar essa distância entre o teto e o piso quando você se vale de determinadas armas, principalmente armas essas que a esquerda tem e que a direita normalmente não tem, que é a mobilização popular. Ainda assim, né, a gente percebe que a mobilização popular ela não é, por hora, ainda um dos principais instrumentos desse governo. O que o governo Lula 3, a meu ver, apostou foi, na verdade, na retomada da nova república. Né? O que eu quero dizer com isso? Parece que em 2016, e principalmente em 2016, havia muita incerteza do que poderia vir adiante, e o resultado eleitoral de 2018, ele gerou certo incômodo nessa própria burguesia, vamos dizer assim, essa burguesia financeira, essa mais vinculada aos bancos, mais vinculada principalmente a determinados partidos políticos, como o PSDB, que perdeu muito, né, tanto com o golpe de Estado, ainda que ele estivesse no fundo desse golpe, mas perdeu muito com o golpe de Estado de 2016, perdeu ainda mais com as eleições de 2018. E, normalmente, essa burguesia, ela sentiu que perdeu espaço com o Bolsonaro e tentou, em algum momento, se vincular ao Partido dos Trabalhadores agora para uma tentativa de restauração da nova república. É mais ou menos como se aquele vaso que tem aí na sua sala, você tenha deixado cair, ele tenha se despedaçado em alguns pedaços, mas você pega aí sempre uma cola, aquela cola mais resistente, e tenta colar esse vaso. Essa aposta ela se deu no que você muito bem apontou aí, como uma frente amplíssima, né, juntando aí vários setores, inclusive juntando o candidato derrotado, né, em 2018 pelo próprio PSDB, o Geraldo Alckmin, na chapa com o Lula. E não só isso, né? A gente verifica por outros ministros e tal, como que há uma tentativa de retorno, né, daquela dualidade ou daquela dinâmica que permeou o Brasil, pelo menos até 2016, 94 até 2016, que foi uma dinâmica que trouxe alguma estabilidade. Ela foi rompida até porque as sucessivas vitórias eleitorais do PT, elas geraram grande preocupação, mas, ao mesmo tempo, ela foi a saída, né, para que 2022 se tentássemos voltar ao patamar anterior. A gente sabe, né, que a política é muito dinâmica e que retornar ao status quo é quase que impossível, né? Então, a gente sabe que isso está nas raízes dos variados problemas que o governo enfrenta hoje em diante. Um dos elementos, né, para além da mobilização popular, né, que as esquerdas precisam fazer para, em alguma medida, contornar certos movimentos, certas chantagens, certas imposições que as instituições colocam e vão na contramão de pautas progressistas, né, para além das mobilizações populares, que é um elemento importante e que o próprio Bolsonaro também utilizou ao longo do mandato dele, né, não foram 1 ou 2 domingos que nós presenciamos aí Brasília cheia com seus apoiadores, pressionando principalmente o parlamento e o judiciário por determinadas pautas, por determinados movimentos. A nós, né, que temos uma força popular muito maior, comprovada aí com mais da maioria, pelo menos do resultado eleitoral, né, mais da maioria da população, a gente tem esse instrumento importante, mas para além dele, é possível também extrair resultados interessantes da própria política externa, e tocando mais aqui num assunto direto do nosso podcast, né? A política externa ela é também um elemento que embaralha a correlação de forças políticas internas. E o próprio Lula, em alguma medida, sabe bem disso, ele, o Celso Amorim, todo o seu entorno que o auxilia, né?
e estão, em alguma medida, fazendo movimentos importantes no tabuleiro internacional para que o Brasil possa, em alguma medida, não só se projetar externamente de uma maneira mais protagonística, mas também para que isso se reverta em frutos internamente. Ou seja, há aí algumas possibilidades nas quais o governo pode trabalhar para que ele consiga importantes avanços dentro de uma dinâmica tão engessada de tentativa de retorno a um passado que não existe mais. Eu gostei da perguntinha fácil que o Felipe te deu agora. Resolva o problema, né, da dependência brasileira, do imperialismo e das relações econômicas internacionais. Foi uma pergunta muito fácil. Agora você de fato tem uma análise muito ampla e bem fundamentada, né, Luiz Felipe? A gente tem que começar do começo, eu gostei como você colocou, olha, o governo sempre apostou na alternativa institucional, nas eleições, na construção de coalizão. Isso realmente coloca limites na atuação, enfim, na margem, né, nas possibilidades que a gente pode esperar desse governo. Gostei muito de te ouvir. Mas se eu pudesse, eu ia voltar no livro um pouco e pedir para você comentar. O trabalho de organizador nem sempre é um trabalho fácil ou tranquilo de ser realizado, né? As pessoas têm expectativas diferentes, prazos diferentes. O Felipe mencionou aí alguns dos autores, são nomes importantes da política nacional. Mas queria que você comentasse um pouco o que você achou desse conjunto, né, dessa equipe, desse time que vocês montaram, comentar um pouco alguns dos seus artigos preferidos, o que você acha das contribuições mais importantes aí nessa coletânea. Isso foi interessante, Geraldo. Não sei se por causa do tema em específico, né? Mas os autores, o que não é normal, né? Os autores reagiram muito bem, né? Dentro da medida do possível, dentro dos prazos pré-estabelecidos. Um milagre. Foi praticamente um alinhamento cósmico. Né? É a eleição do Lula, cara. Até isso resolveu. E veja você, né? O tempo de redação desses artigos, né? Tomando que nós fizemos a reunião que decidiu sobre a publicação do livro em meados de outubro, o tempo de redação dos artigos foi entre novembro e fevereiro, né? E, coincidentemente, foi um tempo em que o Brasil até se questionava se o resultado eleitoral seria materializado na prática, né? Foi o momento em que várias rodovias foram paralisadas, foi o momento de vários atos que ocorreram em Brasília em novembro, dezembro, até culminar no 8 de janeiro. Foi um momento de também muita instabilidade, né? Eu não sei se o calor da hora acabou motivando, né, os autores e autoras, mas todos conseguiram entregar na medida possível dentro do prazo, e em fevereiro o livro entrou na editora, né, sendo publicado aí em março. E aí, daí em diante, de março em diante, nós fomos fazendo os vários eventos de lançamento, né, a ponto aí dele conseguir galgar essa projeção, né. E, bom, um artigo preferido, né, não tenho, até porque se for citar algum aqui, corre até o risco de ser injusto, né, com os outros. São artigos sempre de muito fôlego, de muito comprometimento de todos os envolvidos e envolvidas, né. Eu fiquei muito feliz em ter podido participar desse processo. Foi um processo de muito aprendizado, de muita troca, de muita parceria com as pessoas, né? E isso dá, claro, uma possibilidade para que isso fique como um documento para a história, né? Na hora que a gente for revisitar aí o que aconteceu e como que a nossa geração analisava, né, a política pelos mais variados prismas, né? O que me deixou feliz foi que, na medida do possível, claro, esse livro ele não abarca todos os temas possíveis da política nacional e internacional. Até faltaram alguns aqui importantes. Porém, ele abarca o máximo que ele pôde, né? Então, assim, o máximo que a gente conseguiu de contatos, de retornos. E isso faz dele, né, um trabalho de fôlego, um trabalho completo, e ao mesmo tempo um trabalho sintético, né? Um livro com pouquíssimas páginas, que sai a preço de custo. Então, ou seja, é um trabalho mesmo de divulgação e de debate público, como assim deve ser, né, a tarefa do intelectual, do pensador dentro da nossa sociabilidade. Já que você não quer se comprometer aqui com os capítulos... Escapou, né? Escapou liso. Escapou liso, né? Foi liso, mas de fato, assim, são importantes todos os capítulos. São capítulos
Pô, eu citei alguns aqui no começo, mas, pô, tem Silvio Luiz de Almeida, tem Luiz Felipe Miguel, tem, enfim, aqui na capa, Juca Kfouri, Samia Bonfim, não, vale muito a pena você comprar esse livro aí. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, oba-oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Mas eu queria aproveitar, porque o Luiz ele é autor de um outro livro. Luiz, você me permite fazer esse jabá? O Luiz ele é autor de um livro chamado Imperialismo, Estado e Relações Internacionais. Aliás, eu também recomendo muito o livro, esse segundo livro aí. A gente está falando de um, eu já estou citando o outro, né? E é um livro importante que faz um resgate, acho que é fruto do teu pós-doutorado, né? Alguma coisa assim. Faz um resgate do debate clássico ao debate contemporâneo, e sempre com essa interface aí das relações internacionais, né? E eu queria, então, ao citar o teu livro, aproveitar para trazer, por exemplo, o debate mais contemporâneo sobre o imperialismo, porque, enfim, não se discute a importância do imperialismo como uma categoria, mas nesse seu segundo trabalho, você traz lá no final, né, um debate sobre o que você chama de pós-fordismo e coloca ali algumas subvertentes, né, das abordagens do imperialismo para tentar entender o que está rolando. Se você pudesse, então, talvez, ao olhar para essa conjuntura que está em Brasil sob escombros, como que essas categorias aí do imperialismo ajudam a entender o Brasil e os desafios do governo Lula? E se eu estiver te colocando numa bola dividida, por favor, a gente não precisa responder, mas eu queria só aproveitar para, enfim, divulgar esse seu outro trabalho e também para te dar, enfim, nos dar essa oportunidade de te ouvir falar um pouco conceitualmente também, a partir das teorias do imperialismo, como você entende o Brasil sob escombros. Legal, Felipe, legal. Vou fazer o seguinte, então, vou juntar um livro com outro, para não ficar em cima do muro, né? Vou dizer aí que os meus artigos preferidos no livro são os artigos das relações internacionais, né? O tema... Saiu aí, tiramos dele, Geraldo, conseguimos. Vai lá. Esse é um tema que me é muito caro, né? Um tema sobre o qual me debruço, sobre o qual eu venho estudando aí nos últimos anos. E, bom, as relações, é bom pontuar, né? Vamos começar do Brasil sob escombros para o imperialismo, né? É interessante pontuar que a política externa brasileira, né? Desde o Brasil... como Estado-nação, né, desde o Brasil independente, ela inicialmente tinha um rumo muito europeísta, e esse rumo ele é alterado com o Barão do Rio Branco, né, e alterado, ele muda de eixo para um rumo que vai dominar do Barão do Rio Branco em diante, que é o americanismo. Esse americanismo ele vai se manifestando ao longo do tempo, ou um americanismo que coincide muito também com o republicanismo, né, brasileiro, né, e esse inspirado na República Estadunidense. Esse americanismo ele vai oscilar entre dois polos, ou entre um polo de um alinhamento automático ou de um polo mais autônomo, mais independente, que vai coincidir muito com a política externa independente. A gente vai percebendo que essas são as linhas gerais, né, da política externa brasileira, que em momento algum dessa história enquanto Estado-nação, né, ela se colocou abertamente anti-imperialista. O que a gente vai percebendo é que há movimentos em prol de certa autonomia, de certo aumento de margem de soberania do Brasil, mas nunca confrontando, né, as grandes potências que estão aí nesse núcleo imperialista. Principalmente, né, e claro, o Brasil sob escombros ele marca também uma ruptura na política externa, né, ele rompe com a política externa independente, com esse americanismo mais pragmático,
para iniciar um americanismo umbilicalmente ligado, né, um americanismo, um alinhamento muito automático, que tem a sua expressão mais clara com o Ernesto Araújo, né, tanto no governo Temer quanto na chancelaria do Carlos França, ao longo do governo Bolsonaro, foi um americanismo um pouco mais um pouco mais tímido, vamos dizer assim, né, um pouco menos explícito, como eram as relações, principalmente, né, durante essa chancelaria do Ernesto Araújo, durante o governo Trump nos Estados Unidos, ou seja, um alinhamento imediato das extremas-direitas pelo mundo. Esses escombros deixados por esse alinhamento automático, em alguma medida, eles são, né, a tentativa de reconstrução da política externa passa pela retomada da política externa independente, que novamente, né, segue essas linhas anteriores. O Brasil não adota uma postura abertamente anti-imperialista, mas toma medidas no plano internacional muito interessantes, que são progressistas e que ampliam a nossa margem de soberania, né? Nos dão maior independência, maior autonomia. Posso citar aqui, né, a posição do Brasil em relação ao conflito na Ucrânia, né, entre Ucrânia e Rússia. É uma postura que sofre uma pressão internacional tremenda, sofre uma enorme pressão desse núcleo imperialista, né, que tem os Estados Unidos como seu sócio majoritário, mas tem os países europeus como seus sócios minoritários, né? Essa associação, Felipe, eu não faria de imediato, até porque eu já vou explicar o que eu entendo por imperialismo. Mas se existe alguma coalizão que melhor expressa esse núcleo imperialista, é o G7, né? É a reunião aí dos 7 países que galgaram algum desenvolvimento, e nem são, né, os países mais ricos, mas tudo bem. São os países aí que se juntam, que tem uma aliança mais forte nesse sentido e que, em alguma medida, são os responsáveis pela configuração desse multilateralismo internacional, né, dessa configuração internacional. Até mesmo na própria reunião desse G7, né, o Lula adotou sempre uma postura mais autônoma, uma postura crítica, né, como fez no recente discurso. Ele vai, em alguma medida, tentando escapar das pressões, o que faz com que ele já vire alvo não só da grande mídia nacional, mas também da grande mídia internacional, que o vem criticando muito pelos posicionamentos recentes, né? E a gente vai percebendo que são posturas acertadas, mas posturas ainda dentro dessa política externa independente. Eu vejo, né, o imperialismo atrelado ao desenvolvimento das relações de produção dentro do capitalismo. O que eu quero dizer com isso? Para mim, né, ou para as concepções das quais eu bebo, o imperialismo ele é a forma política do internacional dentro desse modo de produção capitalista. Ou seja, o imperialismo é como o âmbito internacional se expressa no momento em que o imperialismo é o modo de produção histórico predominante. Quero dizer com isso o quê? Que em momentos pretéritos, né, nem sempre foi. Quero dizer com isso que nem sempre foi assim. Que em momentos pretéritos, né, o modo de produção predominante era o feudalismo, ou foi o escravismo colonial em determinadas localidades, como na América, ou foi mesmo o escravismo antigo. O capitalismo ele só consegue se transformar em predominante, fundamentalmente, a partir do final do século XVIII, início do século XIX. Né? E esse movimento é muito marcado não só pela Revolução Industrial na Inglaterra, mas pela chegada das burguesias ao poder, tanto nos Estados Unidos quanto na França. Isso marca uma forma política muito específica e própria do capitalismo, que é essa forma Estado-nação, né? As relações internacionais, ou seja, entre Estados, como nós as conhecemos hoje, elas só podem ser possíveis a partir da configuração territorial dos países em fronteiras artificiais que vão dando o molde de Estado-nação para esses territórios. E aí essa conformação, ou seja, o imperialismo enquanto forma política do internacional, ele significa duas coisas. Ele significa que essa dinâmica ela é necessariamente plural, né? Não é coincidência que relações internacionais é um nome também no plural, e ela é plural por quê? Né? Porque é uma dinâmica que acontece em meio a extrema concorrência, né, muitas vezes desleal ou incessante, concorrência entre essas unidades políticas fragmentadas. Essas unidades políticas fragmentadas, elas permitem a seguinte dinâmica, né? A dinâmica na qual aos capitais é dada toda a liberdade do mundo, mas a força de trabalho, né, normalmente que a gente vê muitas vezes aí nas migrações, ela é limitada pelas fronteiras políticas.
que vão, em alguma medida, permitindo com que os produtos, os bens, eles tenham preços distintos a depender do país, a depender da economia local, principalmente o preço da principal mercadoria dentro do capitalismo, que é a força de trabalho. Então a gente percebe aí que no momento atual, que é o momento que as pessoas chamam de globalização, né, esse pós-fordismo, que é um momento de intensificação dessa internacionalização das relações de produção. Essa intensificação significa que o mundo, as fronteiras nacionais estão cada vez mais abertas aos capitais e cada vez mais fechadas às pessoas. Um outro elemento dessa compreensão do imperialismo enquanto forma política do capitalismo, forma política do internacional no capitalismo, é essa acumulação permanente. Essa concorrência ela é mediada por uma acumulação, essa acumulação ela é permeada por crises e contradições. A gente vê que o momento atual é crise emergindo a todo momento. Na década de 90, aí, várias crises foram aparecendo e agora essa crise de amplitude maior, a crise de 2008, que vai surtindo efeitos ou vai fazendo com que o seu rescaldo impacte até hoje na nossa realidade. Ou seja, esses dois elementos eles vão mostrando como que essas contradições se manifestam. E uma das principais contradições é essa dinâmica entre nacionalização e internacionalização dos capitais. A gente percebe que eles têm total liberdade para entrar em outros territórios, só que, nesse ponto, eles são internacionais, mas quando eles precisam de proteção, de algum tipo de tutela, quando estão ameaçados, eles rapidamente se voltam para a sua raiz, para a sua origem nacional. Então, dentro dessa dinâmica, a gente vai percebendo como que esse conceito e esse molde do imperialismo, ele vai mudando ao longo do tempo ao sabor das transformações do capitalismo. Nesse meu livro, eu aponto 3 grandes momentos de mudança. Um primeiro que se dá marcado pela primeira grande crise que o capitalismo sofre, a crise da Grande Depressão, lá no final do século XIX, e a sua primeira grande guerra correspondente à Primeira Guerra Mundial. Esse é um primeiro momento de reflexão sobre o imperialismo, não é coincidência, que é o momento em que os pioneiros, os teóricos, os clássicos do imperialismo, eles aparecem. Para mim, aliás, Felipe, esse é o momento em que nasce também as primeiras reflexões sobre teoria de relações internacionais, ou o que seriam as relações internacionais. O segundo momento, ele coincide com a crise de 29, a crise econômica de maiores proporções até então, e a Segunda Guerra Mundial. E é marcado principalmente no pós-45, momento que a gente poderia chamar aqui de Fordismo. E um terceiro momento, que vem com essa crise do Fordismo, muito marcado pelo fim da Guerra Fria e pela crise de 2008, que faz com que esse período de pós-Fordismo, que eu chamaria de pós-Fordismo. Pós-Fordismo é a superação do Fordismo, a superação daquilo que se tinha antes, ou seja, a acumulação ela não é mais territorializada dentro dos estados, mas ela é sim internacionalizada, assim como também é o seu modo de regulação. Não é coincidência que organizações internacionais e o direito internacional ganham muito mais ênfase a partir da década de 90, que é o momento de internacionalização também desse modo de regulação do capitalismo internacional e dessa acumulação que lhe é peculiar. Eu não sei se eu falei muita coisa por aqui, mas de maneira bem sintética, não quero confundir a cabeça do pessoal aí, mas trazer mais dúvidas e elementos para um debate sobre um tema tão interessante, tão atual quanto é o imperialismo. Só para não deixar passar, Felipe, vou contar aqui uma curiosidade, já que você citou o meu livro. Eu fiz o lançamento desse livro em março de 2018, lá no edifício Martinelli, em São Paulo. E ao fazer o lançamento lá, ao fim do lançamento, as pessoas vieram conversar, naquela parte dos autógrafos e tal. E foi muito interessante porque veio um senhor falar comigo e dizer o seguinte: olha, há muito tempo que eu não vejo um livro que tenha imperialismo no nome. Parabéns, porque esse é um tema que ficou eclipsado durante muito tempo, em meio aí às brumas e à euforia da globalização, e que com o choque de realidade que nós tomamos, principalmente dos anos 2000 em diante, a gente vai percebendo como que o imperialismo não é apenas um conceito atual, como ele é um conceito estruturante das relações internacionais. É ele que mostra, que configura o que são as relações internacionais dentro do capitalismo.
que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. A Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem... Toma essa, Geraldo. Além de tudo, além de discutir Brasil sob escombros, também aprendemos aí um pouco mais sobre o imperialismo como categoria e como a gente pode usar esse conceito para entender essa quadra histórica. Luiz, olha só, eu adorei, cara, te ouvir. Eu queria agradecer imensamente o teu tempo, a tua dedicação também, o teu trabalho na organização dessa intervenção política aqui nesse livro. Sob a chancela da sempre querida editora Boitempo. E eu recomendo que você, ouvinte, que ficou até aqui, compre o livro, é baratinho, tá aí à disposição, é praticamente preço de custo, né? Compre o livro, leia rapidinho e depois dê o livro pro crush, para aquele, como que é como que fala os jovens aí, Geraldo? Tá bom, Felipe, obrigado. Olha só, Luiz Felipe, obrigado, também queria fazer minhas palavras do Felipe aí, e rapidinho, o que a gente pode esperar mais de você aí? Quer falar um minutinho sobre sua pesquisa atual, podemos esperar mais alguma coisa da Tinta Vermelha aí, que tá no forno? Deixa o seu recado aí pros nossos ouvintes. Bom, quem sabe, né? Eu espero que os próximos acontecimentos impactantes, né, não tragam tanta desesperança, né, como os últimos, né? Espero que os próximos aí sejam de esperança e de reconstrução de fato, né? Vamos ficar aí na torcida. E, bom, o recado que eu poderia deixar, né, claro, para além das pesquisas sobre imperialismo, que são o meu foco acadêmico, né, deixo o recado, aproveitando a época de São João, né, não queime livros, né, pule uma fogueira aí, sem que os livros estejam no meio, coloque os livros aí na prateleira. O Brasil sob escombros aí é um livro que desperta muito interesse, né, até para a gente criticar, para elogiar. Ele é produto de um trabalho editorial belíssimo, de um trabalho fotográfico muito interessante do William Martins, e acho que vale a pena aí, pessoal, conferir não apenas o Brasil sob escombros, mas também quem tiver interesse sobre um debate mais próprio aí da ciência das relações internacionais, o imperialismo, Estado e Relações Internacionais. No mais, fico à disposição, ministro aulas na graduação da Federal Rural, na pós-graduação, e o pessoal que quiser entrar em contato, quiser debater mais aí sobre esses temas, para criticar, para concordar, estou aí à disposição sempre, tá? Agradeço mais uma vez aí ao Geraldo e ao Felipe pelo convite. Um forte abraço para vocês e a todos e todas que nos escutaram aí até agora. Valeu! O link dos 2 livros está na descrição do episódio, corre lá, compre. Você não vai se arrepender. E, ninguém comprou minha ideia aqui, mas eu insisto, né? Compre o livro pro crush. Isso vai fazer ele ficar apaixonado. Muito obrigado, Beth, por haberme convidado para cantar para su público en esta noche no Rio de Janeiro. Obrigada a você. Buenos meses. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.